Olá galera do nono ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de equações, né? Só que agora a gente vai falar de equações fracionárias, que a gente não falou ainda, tá? Então, para falar de equações fracionárias, a gente vai precisar estar lá no livro de vocês, no EDB, na página 73 até 35. Eu vou deixar também, depois no final da nossa aula, volto a falar sobre isso, uma tarefinha para vocês, que vai da página 75, exercício 1, 2 e 3, é para vocês treinarem equações fracionárias. Na aula seguinte eu vou fazer a correção deles com vocês. Bom, então nós vamos falar de equações fracionárias, com no caso, essa fração ela tem uma incógnita. Como vocês já viram, incógnita ela é uma letra, né? Ela vai representar uma letra, mas como que ela vai representar uma letra numa equação fracionária? Primeiro a gente já sabe, que aprendeu lá no sétimo ano, que para ser equação precisa ter um sinal de igualdade, e a gente vai estar falando e vai vendo isso aqui também agora nesse momento. Então lá na página 73, não se preocupe com o livro, que eu vou estar com ele na mão, eu vou estar lendo para vocês aqui, depois com calma vocês olham lá e vão verificar o que eu estou falando para vocês. Lá em Matemática e Interação ele diz assim: duas cidades A e B são ligadas por via férrea. A distância que o trem percorre de uma cidade a outra é de 500 km e leva x horas para completar o percurso. A via férrea foi estendida para uma terceira cidade, C, e com isso o percurso total, saindo de A, passando em B e chegando a C, passou a ser de 750 km, sendo que o tempo de B a C é de 4 horas. Nessas condições, responda. Então vamos responder o que ele quer. Qual a expressão representa a velocidade do trem entre cidades A e B? Qual a expressão representa a velocidade do trem entre cidades A e C? E para determinar o valor de x, vamos igualar as duas expressões. Então vamos com calma lá. Vamos primeiro tentar entender isso. Eu vou tentar fazer uma ilustração aqui para a gente poder certificar isso. Vamos pensar aqui. Aqui está a cidade A, certo? Aqui vai estar a cidade B. E aqui vai estar a cidade C, né? Vamos pegar aqui a cidade C. Aí ele diz assim pra gente: da cidade A até B, ele leva 500 km. Ou seja, daqui de um ponto A até o ponto B é 500 km. E o tempo que ele gasta é um tempo x. E ele falou que da cidade B à cidade C, o tempo que ele gasta é 4 horas, né? E que a distância da cidade A até a cidade C é de 750 km. Foi isso que ele disse no exercício. Então, para entender isso, né, a gente está aí com uma ilustração bem rapidinho e a gente vai fazer a letra A e B. Eu vou até apagar aqui para poder fazer A aqui embaixo, tá? Para não ficar muito lá em cima. Então, na letra A, ele diz assim para a gente: qual a expressão representa a velocidade do trem entre as cidades A e B? Entre a cidade A e B, nós já sabemos que a velocidade é calculada a distância sobre tempo. Então, nós temos aqui 500 km, né, sobre o tempo que ela vai levar. O tempo é x. Então, nós vamos ter a velocidade, no caso a distância, dividida pelo tempo, vai ser a velocidade que ela usa. Mas aí ele diz lá na letra B: qual a expressão representa a velocidade do trem entre as cidades A e C? Agora ele quer de A até C. Então, nesse caso, a letra B, eu vou representar a cidade A até C. Ele falou que é 750 km. 750 km, né, dividida pelo tempo. Mas agora o tempo aqui ele vai mudar, porque de A até B é x e de B até C é 4 horas. Então eu tenho que essa distância vai ser dividida por x mais 4 horas. Certo? Aí na letra C ele diz assim: para determinar o valor x, devemos igualar as duas expressões. Escreva essa equação. Então na letra C ele quer que eu iguale as duas equações para vocês. Então nós vamos igualar 500 sobre x, eu vou tirar o quilômetro, tá gente? Porque eu já escrevi lá. Ela é igual a 750 sobre 4, x mais 4. Então nós igualamos ela. E na letra D ele pergunta para vocês: onde encontra a incógnita dessa equação? Como vocês já sabem, incógnita é uma letra. E vocês vão olhar para essas duas equações e você vai perceber que, no caso, quando eu igualei essa equação, essas letras ficaram no denominador.
ela está na parte de baixo, né, no denominador da equação fracionária. Ou seja, toda vez que eu tenho uma letra aí embaixo de uma equação, de uma fração, essa tem uma igualdade, né, que é o caso da primeira notificação de uma equação, então por isso nós temos aqui uma equação fracionária. A equação fracionária, ela tem por obrigação uma letra no denominador. Aqui eu coloquei os exemplos que já tem no seu livro sobre equação fracionária, alguns exemplos. Eu tenho 1 sobre x mais 5 sobre x ao quadrado é igual a 4 menos 3 sobre x. Isso aqui é uma equação fracionária, porque ela tem a letra no denominador. Para ser fracionária, tem que ter letra no denominador. Aí eu tenho aqui, ó, x menos 3 sobre 2 é igual a menos 3. Se a minha equação fosse até aqui, ó, ela não seria fracionária, porque eu não teria letra. Mas aí ele acrescentou menos 1 sobre x. Vocês observem que apareceu um x aqui embaixo. Então tem uma letra embaixo, ela é uma equação fracionária. Depois eu tenho x menos 2 sobre x mais 1 é igual a 1 menos x menos 3 sobre x menos 1. Também é uma equação fracionária, nós temos letras no denominador. E para encerrar eu tenho y menos 10 sobre y menos 4, que é igual a 4y sobre y ao quadrado menos 1. Também é uma equação fracionária. Toda equação fracionária, quando a gente vai resolvê-la, por obrigação, nós precisamos fazer a condição de existência. Aí alguém vai perguntar, por que condição de existência, professor? Porque a condição de existência ela é necessária porque senão você substitui o x por qualquer número e o denominador pode ser zero. O que acontece? Quando eu resolvo uma equação fracionária, o denominador nunca vai poder ser zero. Ele vai ter que ser sempre diferente de zero. Então, para resolver a equação fracionária, eu primeiro acho a condição de existência, que essa condição de existência é o denominador ser diferente de zero, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso aqui, determinar o valor de x nessa equação C, que nós colocamos aqui do exemplo, que é 500 sobre x igual a 750 sobre x mais 4. Então, ó, como eu disse para vocês, primeira coisa, eu vou apagar aqui, tá? Para a gente poder usar o quadro melhor, que aqui é só a ideia do que é equação fracionária. Lá no seu livro tem essas equações escritas, lembrando que para ser fracionária ela tem que ter uma letra no denominador. Então nós vamos fazer aqui a condição de existência. Professora Paula, sempre colaborando comigo, condição de existência. Ela cobra muito uma coisa de mim. Qual que é, professora? Acento. Ah, o acento. Onde que vai o acento, professora? No E, Olha, a professora de matemática, mas é boa em português também, gente, viram? Então, nessa condição de existência, nós vamos trabalhar com o denominador, porque ele tem que ser diferente de zero. Então, eu vou pegar a primeira fração lá, eu tenho 500 sobre x, então eu vou ter x diferente de zero. Por que o x tem que ser diferente de zero? Porque aqui não pode ser zero, eu não posso trocar esse x por zero. Aqui até poderia, mas aqui eu não posso, certo? Então eu achei a primeira condição de existência. Vou ter que achar a segunda condição de existência, de quem? De x mais 4. Então eu vou pegar lá, x mais 4 tem que ser diferente de zero, então ele não pode ser zero. Resolvo essa condição aqui, então eu tenho x diferente de, tá, mais 4, passa para lá, para o outro lado, né? Menos 4, sinal trocado. Então, x diferente de menos 4. Porque nesse caso, o que acontece? Meu x ele pode ser qualquer número. Ele só não pode ser menos 4 aqui neste caso. Porque se colocar menos 4 mais 4 vai dar zero. E aí já não dá. Então, a condição de existência ela tem que estar aparecendo para todo mundo ver isso. Porque eu preciso mostrar que ela é diferente de zero. Então vamos lá, eu tenho 500 sobre x, fiz a condição de existência, é igual a 750 sobre x mais 4. Como vocês já estudaram lá no 7º ano, né? Alguém vai falar, ai, mas já faz tanto tempo. Então, mas como vocês já estudaram lá no 7º ano, vocês vão olhar aqui, ó, eu tenho uma igualdade de fração. Se eu tenho uma igualdade de fração, eu posso usar a regrinha de 3 aqui, ou a multiplicação cruzada, como vocês dizem, né? Seria o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nesse caso aqui está fácil, basta multiplicar esse por este e esse por esse. Então, eu tenho x vezes 750 vai dar 750x, igual a 500 vezes x mais 4. Então, resolvendo isso, eu vou ter 750x é igual.
500 vezes x, propriedade distributiva, né? A propriedade distributiva, ela vai mostrar que você vai multiplicar o que está fora por tudo que está dentro. Então, 500 vezes x, 500x, mais 500 vezes 4. Então, para quem não sabe, né? 500 mais 500 mais 500 mais 500, ou seja, 500 vezes 4 vai dar 2.000. Então, eu tenho tudo isso igual a 2.000. Então, resolvendo isso, agora resolver a equação, vamos passar o 500x para o outro lado. Vamos isolar o x. 750x menos 500x é igual a 2.000. Então, eu tenho 750 menos 500 vai dar 250x. 250x é igual a 2.000. Então, ó, fazendo. Agora, vou achar o valor de x. Então, vamos apagar aqui para aproveitar nosso espaçozinho básico. Que a gente está sempre precisando dele, né? Então, nós temos lá x é igual a 2.000 dividido por 250. Vamos facilitar? Vou cortar um zero de 2.000, um zero de 250. Então, eu tenho x é igual a 200 dividido por 25. Aqui tá bem facinho, né? Achar o valor de x. Por quê? Ó, se 4,25 vai dar 100, então 8,25 vai dar 200. Então seria 8, né? Então nesse caso seria x igual a 8. Ou seja, o que eu fiz? Peguei 200 e dividi por 25. Então eu peguei lá 8 vezes 5, 40, 0 vão 4, 8 vezes 2, 16 e 4, 20. 200 menos 200 vai dar 0, então deu 8 é o valor de x. Então nós fizemos, para encontrar o valor dessa equação, primeiro eu fiz o quê? Determinei o valor de x, né, a condição de existência, que é importante lembrar disso. Fiz a condição de existência e achei o valor de x. Vamos para mais um exemplo, gente. Vamos aqui, só mais um. Vamos só mais um aqui, já estou apagando, porque eu vou precisar do espaço. Eu sou meio espaçoso mesmo, então vou apagar aqui para a gente poder fazer. Vamos lá então. Ó. O segundo exemplo eu também vou pegar lá do livro de vocês, tá? O segundo exemplo, ele vai dar para vocês uma condição, ele diz assim, resolva a equação fracionária. Aí ele coloca lá, vamos colocar aqui 2, ele colocou 4 sobre x mais 1 igual a 9 menos 2 sobre x. Olha que legal. E ele foi bonzinho, aqui ele já te deu a condição de existência. Ele falou assim, ó, para x diferente de 0 e x diferente de menos 1. Isso aqui já é a condição de existência, ele já fez aquilo que eu fiz no começo do outro exercício para vocês verem. Então, como ele já fez isso para vocês, nós vamos trabalhar agora nesse exercício. Professor, dá para fazer multiplicando cruzadinho? Olha, embora isso aqui pareça uma proporção, mas não dá, porque aqui eu tenho 9 e embaixo do 9 tem 1. Então eu não tenho como fazer multiplicado cruzadinho. Então o que eu vou ter que fazer? Nesse caso, tem uma subtração, né? Nós vamos ter que achar o MMC, um mínimo múltiplo comum de x mais 1 e x, certo? Porque não precisa, que 1 é 1. Então, nesse caso, esse MMC basta você fazer a multiplicação de x por x mais 1. Então, esse é o nosso MMC. Então, o MMC ele vai ficar no lugar de todo o denominador. Então, eu vou ter aqui, ó, vou escrever aqui embaixo e vou escrever aqui embaixo também, tá? Então, eu tenho x que multiplica x mais 1, né? E aqui eu tenho x que multiplica x mais 1 também. Então agora o que eu faço? Quando eu trabalho com fração denominador diferente, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então, ó, só para lembrar vocês, eu estou pegando isso aqui, ó. Eu estou fazendo x que multiplica x mais 1 e vou dividir pelo que está aqui embaixo do 4x. Vou dividir por isso. Então eu vou dividir por x mais 1. Fazendo essa divisão, ó, nós vamos perceber que sobrou só o x. Então aquele x vai multiplicar o 4. Então eu vou escrever x vezes 4. Aqui eu tenho x que multiplica x mais 1 para dividir por 1. Então já sabemos que vai ser o próprio x mais 1. Então eu vou pegar o 9
e vou multiplicar pelo x, que multiplica x mais 1. Certo? E tudo isso menos. Vou até colocar aqui o menos, tá? Para a gente poder perceber. Como eu fiz também aqui, vou fazer aqui para vocês verem. Vou pegar o x, que multiplica x mais 1, e vou dividir pelo que está embaixo do 2. Quem está embaixo do 2 é x. Então, dividindo isso, vai sobrar x mais 1. Então, gente, ó, nós vamos ter o 2, que vai multiplicar o x mais 1. Sim, professora Paula, pode me ajudar aí. Vai lá, diga. Alguma coisa aí para ajudar a gente? Não, tá tranquilo? Tá acertando direitinho. Boa. Gente, olha, fazer conta com a professora Paula é muito bom, viu? Ela tá atenta a tudo. Então vamos lá. Fazendo isso, ó, nós já achamos o mínimo, né? No caso, o denominador comum, já temos uma equação equivalente. Então eu vou tirar isso aqui que eu não preciso mais dele. Eu vou trabalhar só com o numerador. Então eu tenho x vezes 4, vai dar 4x. Isso é igual a 9 vezes x vezes x. Né? Então 9 vezes x, 9x vezes x, 9x ao quadrado. Aí mais 9 vezes x, 9x vezes 1, 9x. Tudo isso menos 2 vezes x, 2x. Menos com mais vai dar menos e 2 vezes 1, menos 2. Então agora a gente vai ajeitar essa equação, né, gente? Então vamos pegar aqui, ó. Vou pegar o 9x ao quadrado mais 9x menos 2x. Vou passar o 4 para o outro lado, menos 4x, menos 2, tudo isso igual a zero. Então nós temos agora uma equação de segundo grau, só vamos ajeitar ela. 9x ao quadrado mais 9x menos 2, 7x. 7x menos 4 vai dar 5x. Certo, professora? Certo. 9 menos 4, 5. Errado, professora. Errado, 3. Viu, professor? Peguei você agora. 9 menos 4, 5. 5 menos 2, 3. 3x. Tá prestando atenção, Peguei você, professora. Tá vendo? Colaboração é bom, mas também depois a gente engana ela. Igual a 2, tudo isso igual a 0. Bom, então eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Então aqui a gente já sabe, tem que pegar o valor de A, o nosso A é 9, o valor de B, o B é 3, o valor de C igual a menos 2. Some produto dá para fazer aqui, gente? E aí, o que vocês acham? Não dá para fazer, né? Lembra? Nosso A está diferente de 1. Nosso A teria que ser igual a 1. Aqui nesse caso, nosso A é diferente de 1. Então, ó, vou apagar aqui para a gente usar a fórmula de Bhaskara, né? Vamos relembrar aqui um pouquinho. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual, nosso B vale 3, então 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 9, vezes o C, que é menos 2. Então, eu vou ter delta é igual a 9 mais 4 vezes 9, 36. 36 vezes 2, 72, né, professora? 9 isso, mais 72 é igual a 81. Então agora vamos procurar o valor de x. Então x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Então x é igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 81, tudo isso sobre 2 vezes 9. Vou adiantar aqui um pouquinho, vou fazer o meu x1 direto já. Então eu tenho, é igual a menos 3, mais raiz de 81 vai dar 9, sobre 18. Então x1 é igual a menos 3 mais 9 vai dar 6, 6 sobre 18. E simplificando isso por 6, nós vamos ter igual a 1/3. Então meu x1 vale 1/3. E o meu x2? x2 também vai ser igual a menos 3, menos 9, sobre 18. Então isso é igual, x2 é igual a menos 12, sobre 18. Simplificando isso aqui por 6 e por 6, nós vamos encontrar menos 12 por 6 vai dar menos 2, menos 2/3. Então aí nós achamos o valor do nosso x, tá? Achamos o valor do nosso x, x1 vale 1/3,
x2 vale menos 2 duas terços. linhas. Professor, Pode Pode ser. ser. A gente coloca. Eu coloco como Porque senão 1. vai aparecer Se você x ao quiser, pode quadrado. colocar x1, x2 linhas. A professora Neris também está colaborando comigo hoje, gente. Olha uma coisa boa. Então eu tenho x1 e x2. Então o meu x1 é igual a 1 terço e x2 é igual a menos 2 terços. Então aqui a gente vai estar terminando a nossa aula sobre equação fracionária. Lembrando que tem uma tarefinha que o professor deixou, página 75, exercício 1, 2 e 3. Eu quero que vocês façam com muita atenção, não precisa copiar as perguntas, coloque o número da página, o número do exercício e bom trabalho a todos, tá? Bom estudo!